Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou passar aqui para dar uma dica rápida para vocês sobre as pessoas que sofrem, né, no ato do crochê de um problema chamado ponto folgado demais. O que é um ponto folgado demais? É um ponto que quando você vai desenvolver o seu crochê, ele fica cheio de buracos ou fica muito relaxado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um ponto folgado seria um ponto que eu estendo muito esse arco aqui, certo? E aí, na hora que eu vou desenvolvendo o meu ponto, ele vai ficando assim frouxo, relaxado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Vai ficando bem folgado. Vai ser ruim de focar. Enfim, é um ponto que vai ficando muito folgado, que você vai observando que ele vai ficando mole, fica sem muita estrutura, certo? Então, isso é caracterizado por um ponto frouxo. E as pessoas querem estabilizar o seu ponto, né? Então, assim, o ideal é que o seu ponto no crochê não seja um ponto nem tão folgado, que o folgado é sempre delimitado pela folga que você dá nesse arco aqui da agulha, ao dar a sua laçada, ao dar o seu ponto. Quanto mais você dá corda para a linha aqui nesse arco, mais folgado o seu ponto fica. Quanto menos você dá corda para esse ponto, mais apertado ele vai ficar. E essa mão, geralmente, nos destros à esquerda, é a mão responsável por controlar a saída de linha para esse arco. Então, se você deixa a linha muito contida aqui, seu ponto tende a ficar mais apertado. Se você folga muito, deixa a linha muito, né, ao Deus dará, seu ponto tende a ficar mais folgado. Então, assim, o ideal é que não seja nem uma coisa, nem tanto outra, seja um meio termo. Então, eu vou dar dicas agora de como é que você pode observar, né, e, porventura, quem sabe, apertar mais o seu ponto que se encontra muito folgado. Vamos lá, as dicas? Então, se seu ponto se encontra muito folgado, uma possibilidade é que você esteja utilizando a linha ou a agulha incorreta, né? Ou seja, talvez a sua linha seja muito fina em relação à espessura do ganchinho da sua agulha. Então, assim, se você utilizar uma numeração incorreta, vai dar esse problema. Ou vai deixar seu ponto muito apertado, né? Caso a sua linha seja grossa demais e a sua agulha muito fina, ou vai deixar seu ponto muito folgado, caso a sua linha seja fina demais em relação a uma agulha muito grossa, com a ponta muito grande. Então, é sempre bom você ter essa base fazendo da seguinte forma. Para os iniciantes, né, para as pessoas que ainda não entendem, é o seguinte: olhe sempre no rótulo da linha. Qual é a agulha que aquela linha indica que vocês utilizem, certo? Geralmente no rótulo tem a numeração indicada, correspondente para aquele tipo de linha. Então, é nessa onda aí que você vai. Você vai olhar lá, por exemplo, uma Anne, a Anne da Circo. Lá no rótulo da Anne está indicando que a agulha certa para ela é a 1,75 milímetros. Então, é a mais indicada, né? É a correspondente para aquele fio. Então, seguindo certinho esses parâmetros, vai impedir que aconteça essa questão do seu ponto ficar desproporcional, tá? Então, sempre olhe a questão da agulha correspondente ao fio e isso vai evitar este fator, tá certo? Então, a dica para os iniciantes, né, que eu já falei anteriormente, é você sempre se policiar para ver também se você não está segurando a linha de forma muito frouxa, né? Veja se sua mão não está muito relaxada, se não está deixando o fio passar de maneira assim, sabe? Sem muito controle, porque essa mão é responsável pelo atrito com a linha, e esse atrito ou deixa a linha passar com muita facilidade quando o atrito é pouco, ou deixa a linha passar, né? Então, assim, é sempre bom você observar como é que tá e ir se policiando, né? Até chegar no seu padrão de ponto perfeito, que é um ponto perfeito, nem tão folgado, nem tanto apertado, tá? E não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já vi pessoas dizendo que o humor da pessoa influencia no resultado do ponto final. Então, o que acontece? Se você está num dia um pouco estressado, um pouco tenso, suas mãos estão tensas, talvez você, não sei, está triste ou está com algum problema, então isso tende a impactar no seu ponto, deixando ele mais apertado.
Ou se você está mais relaxado, não sei o que, né? Tá mais good vibes e tal, seu ponto tende a ficar mais folgado, né? E assim, talvez também varie de acordo com a sua característica de humor, porque independente do humor diário, né? Tem dia que a gente acorda mais, tem dia que a gente acorda mais triste. Mas, independente, talvez você tenha essa característica de ser uma pessoa mais relaxada, mais assim, good vibes, e isso influencia, gente, querendo ou não, no nosso ponto. Não temos um embasamento científico para isso, mas muitas pessoas falam isso e eu, por dar aulas para muitas pessoas, já observei isso. As pessoas que são mais nervosas, mais tensas, o ponto delas tende a ser mais apertado. E as pessoas que são mais good vibes, tararara, o ponto tende a ser mais folgado. Mas isso é só uma tendência, não é algo determinante. Claro que sempre vai ter exceções em relação a isso, mas foi uma observação assim meio que por cima que eu fiz em relação a alguns casos que realmente se encaixou, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você é a pessoa que tem um ponto muito folgado e tá querendo regular, deixe aí, dá uma curtida pra gente se esse vídeo ajudou você, dá uma comentada se você conhece outras dicas para este caso, certo? Se você tem uma amiga, um amigo que também sofre com esse problema no crochê, compartilha esse vídeo com ele, marca ele nos comentários, de repente, né, envia pelo WhatsApp. Então, gente, vamos tentar crescer nossa página, certo? Crochê para mim é uma terapia, crochê para mim é vida e para muitas pessoas também é. Crochê costuma salvar vidas quando usado como terapia. A gente vê inúmeros casos aí no dia a dia sobre isso. Então, assim, meu intuito é fazer com que essa mensagem do crochê, vamos fazer crochê, vamos, né, espalhar crochê pelo mundo, espalhar alegria, espalhar essa terapia, esse passatempo maravilhoso. Essa é a minha mensagem. Eu quero crescer bastante esse canal e conto com a ajuda de vocês, certo? Curtam, compartilhem, que isso ajuda bastante o nosso engajamento aqui. Um beijo e até a próxima dica. Tchau, tchau!